Olá, hoje nós vamos analisar aqui juntos uma palestra pública realizada pelo Krishnamurti em 1981 em Amsterdã, onde o Krishnamurti ali como orador vai conversar com as pessoas, né, dialogar com as pessoas e fazer uma reflexão sobre a mente religiosa. Essa palestra, ela é uma palestra bastante profunda, assim como são também, né, os ensinamentos do Krishnamurti, são bastante profundos, exige de nós uma análise, ele mesmo orienta sempre, né, como orador, as pessoas para que façam as suas é, análises, que exerçam o seu racional, e essa palestra não vai ser diferente. Essa palestra, ela está em inglês. Eu vou tentar simultaneamente fazer a tradução para você. Eu não sou tradutora, tá? Então, procurei dar o meu melhor para facilitar a sua compreensão. Mas se você habilitar para colocar a legenda em português aqui no YouTube, era que você estiver assistindo, essa legenda também vai ser habilitada. Então, você consegue acompanhar tanto pelo inglês do próprio Krishnamurti, que ele vai estar falando, eu vou estar fazendo a tradução simultaneamente, você pode ir acompanhando com a legenda aparecendo aí na tela. Então, como eu mencionei, uma palestra muito profunda, você vai dar algumas risadas durante essa palestra, porque o Krishnamurti traz ali algumas reflexões profundas, ele faz uma crítica sem ofender ou sem atacar ninguém também. Então, eu espero que esse seja mais um conteúdo que te auxilie, né, que traga informação, que te traga também reflexão, análise, pensamento crítico e que te ajude a questionar as suas próprias crenças, tá bom? Então vamos acompanhar então. Se você ainda não conhece meu canal, está chegando aqui pela primeira vez, eu sou Gláucia Pomiglio e eu te desejo boas-vindas aqui. I'm afraid this is the last talk. Receio que esta seja a última palestra. Like two friends Como dois amigos sitting in the sentados park on a no lovely parque day, em um belo dia, talking about life. falando sobre a vida, Talking about their problems, falando sobre os seus problemas, investigating seriously the investigando very seriamente nature of their a verdadeira existence natureza de suas existências and asking themselves e questionando a si mesmos, seriously seriamente, why por que a vida life tornou-se has become such a great problem. um problema tão grande? Why, though Porque, intellectually we are embora very sejamos sophisticated, intelectualmente sofisticados, yet our daily life is such a grind, nossa vida diária é ainda tão dura, sem nenhum without any significado, meaning, except survival, exceto a which again is sobrevivência, rather doubtful. que por sua vez é bastante duvidosa. Why life? Everyday existence Porque a has vida, become such a torture. a existência diária, tornou-se One tamanha may go to tortura. church, Pode-se ir à igreja, follow some leader politically or religiously, seguir algum líder político ou religioso, but the daily life is always a turmoil. mas a vida diária é sempre um tumulto. Though there is certain periods, occasionally Embora existam joyful, certos períodos happy, ocasionalmente alegres, but felizes, there is always a cloud of darkness about our life. mas sempre há uma nuvem escura sobre nossas vidas. And these two friends talking together, E estes dois As we amigos are, conversando juntos, como nós, you and the estamos, speaker, você e o orador, we are talking over together estamos conversando in a juntos friendly manner, de forma amigável, perhaps with affection, talvez com carinho, with care, com cuidado, with concern, com preocupação,
whether it is at all possible se é absolutamente to live a possível life, viver uma our daily vida, life, nossa without vida a single diária, problem. sem um único problema. And though we are highly E embora educated, sejamos altamente educados, have certain careers, tenhamos certas specialized, carreiras, especializações, yet we have ainda temos essas lutas these unresolved não resolvidas, struggles, pain, dor, suffering, sofrimento, joy, alegria, and sometimes a great feeling e às vezes uma not ótima sensação being totally de não selfish. estarmos sendo totalmente egoístas. And together, E juntos, if we can this morning, se pudermos nesta manhã, go into this question: entrar nesta questão. why human beings live as we do live? Por que o ser humano vivem como vivemos? Go to the office Ir ao from 9 escritório o'clock till 5 or 6 das 9 às 5 ou às 6, for the next 50 pelos years, próximos 50 anos, or be occupied all the time, ou estar ocupado o tempo todo, not only with our own problems, não apenas com os nossos But- próprios problemas, also mas também o the cérebro, brain, the mind is a constantly mente occupied. está There is constantemente never a ocupada. quietness, Nunca há quietude, there is never peace. nunca há paz. There's always Há sempre this esta ocupação occupation with com something or uma other. coisa ou outra. And that's our life. Essa é a nossa vida. That's our daily, monotonous, Essa é a nossa rather vida lonely, diária, monótona, insufficient um life. tanto solitária e insuficiente. And we try to escape from it through E religion, nós tentamos escapar dela through através da religião, various form of entertainment. através das várias formas de entretenimento. At the end of the day, No final do we are dia, still where we were ainda for the estamos last como estávamos thousands pelos and últimos thousands of milhares e years. milhares de anos. We seem to have changed very little Parecemos ter psychologically, mudado muito pouco inwardly, psicologicamente, interiormente. and our problems E increase. nossos problemas aumentam. E always sempre há There o medo is the da fear velhice, of old age, disease, doenças, some algum accident acidente that will put us out. que nos colocará de fora. So this is our existence. Assim, essa é a nossa From existência, childhood da till we infância die, até morrermos, either voluntária voluntarily or involuntarily ou involuntariamente. die. And we don't seem to have been able to E solve parece que também não that fomos problem also, capazes de resolver the esse problem problema, of living o problema da and the vida problem of dying. e o problema da morte. Especially as one Especialmente grows older, quando se envelhece. one remembers all the things that have been, Recorda-se de todas as coisas que the se times foram, of pleasure, os momentos de the prazer, times of pain, os momentos de dor, the times of sorrow, os momentos de the tristeza, times of tears. os momentos de lágrimas. But always there is this Mas sempre há esta coisa unknown desconhecida thing called death, chamada of which morte, most of us are frightened. da qual a maioria de nós tem medo. And as two friends sitting on the park on E a como bench, dois amigos sentados em um banco no not parque, in this hall with all this não neste salão light and so on, com toda essa luz which is e rather tudo ugly, mais, que é um tanto feio, but sitting on a bench in the park mas with sentados ao sol, em um banco no sunlight, parque, the dappling light, a luz salpicando, the sun coming through the o leaves, sol surgindo através the das ducks folhas, on the canal, os patos no the canal beauty e a of the beleza da earth. terra, talking over together. conversando juntos. And that's what we're going to do.
E isso é o que vamos talking fazer. over together as two Conversar friends. como os dois amigos que tiveram uma longa vida. We've had a long life, a long, serious Uma vida life longa e séria, with all the troubles com todos os problemas. of sex, Problemas de sexo, loneliness, solidão, despair, desespero, depression, depressão, anxiety, ansiedade, uncertainty, incerteza, a sense of uma sensação meaninglessness de to all this. insignificância de tudo isto. And there is always, E no at final the de end tudo of all isto, this, há sempre a death. morte. And in talking about it, E ao falar either sobre we are isso, intellectually approach it, ou faremos uma abordagem that is, intelectual, isso é, rationalize it, racionalizar, say it is inevitable, dizer que é inevitável, don't be frightened, não tenha medo, or ou escape through some form of belief. escapar através de alguma forma de crença. The hereafter, A próxima vida, as the Asiatics believe, como os asiáticos acreditam, reincarnation, reencarnação, or ou, if you are highly intellectual, se você for this is the altamente end of all things. intelectual, este é o fim de todas as coisas, End of all our existence, fim de toda a nossa our existência, experiences, nossas our experiências, memories, nossas memórias, tender, ternura, delightful, deleite, plentiful, abundância, but also with it goes the great pain and suffering. e com isto vem grande dor e sofrimento. What does it all mean? O que significa tudo isto? This life, which is Esta vida, really, if one que na examines verdade very é, closely, se examinarmos rather de perto, meaningless. algo sem sentido. One can intellectually, Pode-se intelectualmente verbally, ou verbalmente construct a meaning to life. construir um significado para a vida, But the way we live mas o modo como vivemos, na verdade, has very little meaning actually. tem muito pouco significado. So there is this thing called living, Assim, existe essa coisa chamada viver e morrer. dying. That's all we know. Isso é tudo que sabemos. Everything apart from that becomes a theory, Tudo o que está a além disso speculation, torna-se uma teoria, uma especulação, or a pursuit of a belief ou a busca de uma crença in which one finds some na kind qual of se encontra security. algum tipo de hope. segurança, esperança. But those beliefs essas are also crenças very shallow, Também são muito rather superficiais, meaningless, sem sentido, as all beliefs are. como são todas as crenças. Or you have ideals Ou você tem ideias projetadas pelo projected by pensamento thought and struggle to achieve those ideals. e luta para alcançar esses ideais. This is our life. Esta é a nossa vida. Whether we are very young, Se somos muito jovens, full of vitality, cheios de vitalidade, fun, diversão, a sense of that one can do almost uma anything. sensação de que é possível fazer qualquer coisa. But even then, Mas mesmo assim, with youth, na juventude, middle age and old age, there is meia always idade ou this question: velhice, há sempre esta questão: death, morte, die. morrer. Can we, this morning, Podemos nesta talk manhã over together this? falar sobre isto juntos? Please, as we pointed out Por yesterday, favor, como salientamos ontem, we are thinking about it together. estamos pensando nisto You're not juntos. merely Você não Quando está point apenas, out. se pode se apontar, listening to a series of words, ouvindo uma série de to some palavras, ideas, algumas ideias, but rather mas antes, together. juntos. I Quero mean dizer, together. juntos.
investigate investigando this whole problem todo o of problema living de viver and dying. e morrer. And either one does it E with ou one's heart, se faz isto com o coração, with one's whole mind, com toda a sua mente, or partially, ou parcialmente, superficially, superficialmente, and so with very little meaning. e assim, com muito pouco So significado. first of all, Então, we antes should de look tudo, that our deveríamos brains considerar que nossos cérebros never act fully, completely. nunca agem completamente. We only use very Usamos apenas small part of our brain. uma pequena parte do nosso cérebro. That part is Essa the parte structure é a of estrutura thought. do pensamento. That part Essa parte, being in itself, sendo em si mesma being a part, therefore incomplete, uma parte e, portanto, incompleta, as thought is incomplete. como o pensamento é incompleto, So the brain functions within a very narrow então area o cérebro funciona dentro de uma área muito Depending estreita, on our senses, dependendo de nossos sentidos, which again que our são senses are partial. novamente parciais. Never all the senses fully Nunca awake. todos os sentidos estão totalmente despertos. I do not know Não sei if se you have not você já experimented experimentou with watching something with all your senses, observar algo com todos os seus sentidos. watching the sea, Observar o mar, the birds, and os the moonlight pássaros night e o on the luar à green noite lawn. sobre um gramado verde. If you have not watched, Se você não partially, observou parcialmente, or with ou all your senses fully awakened, com todos os seus sentidos the plenamente two despertos, states are entirely different. os dois estados são When you completamente watch diferentes. something partially, Quando você observa alguma you are coisa parcialmente, establishing more você está estabelecendo mais a separative- atitude e existência, egotistic separativas e attitude and egoístas. living. But when you watch that moonlight on the Mas water, quando você observa esse luar making na a água, silvery path fazendo um caminho prateado, com todos os seus with all your sentidos, senses, that is your mind, Isto with é, your heart, com with sua your mente, seu nerves, coração, giving com all seus your nervos, attention to dando that toda a sua atenção para observation, esta observação, then you will see for yourself então você verá por si mesmo that there is no center from which que you não há are um observing. centro do qual você está observando. So can we Assim, podemos observe observar what is living, o que é viver, the actuality, a realidade, and what does it mean to die e o que significa morrer juntos, together. Our life, Nossa daily life, vida, a vida is a diária, process of remembrances. é um processo de recordações. Our brain, mind, Nosso is cérebro, nossa mente, entirely put together, é entirely inteiramente memory, memória, right? Are we certo? together in this? Estamos juntos nisto. It's a rather difficulty Esta é uma dificuldade that que não I'm estou not seguro sure se estamos that nos we are understanding entendendo. each other. I don't know how much English you know, Não sei o and quanto that's você not sabe an inglês. insulting. E isso não é uma afirmação Statement. ofensiva. Whether we understand Se entendemos English inglês completely, what the speaker completamente, o que o is orador saying, está dizendo, or you're Ou- partially listening, você está escutando parcialmente, partially understanding English, entendendo inglês parcialmente attention wandering off,
E então a atenção se dispersa. And so one looks rather E dazed. por isso From parece-se um here. tanto atordoado aqui. The language that the speaker is using A is linguagem que o very orador está usando ordinary, é muito comum. specialized language, Uma linguagem não It's especializada. English. É inglês simples. So I hope we Assim, understand each other. espero que nos entendemos. We are saying Estamos we dizendo que are, nós, our ego, nosso our ego, personality, nossa our personalidade, whole structure toda a is nossa entirely estrutura put está together inteiramente unida na as forma memory. We de are memória. memory. Nós somos memória, certo? Right? Please, this is Por favor, subject to investigation. Don't isto accept it. é sujeito à investigação. Não Observe it. aceitem isto. Listen. Observem, escutem. The speaker is saying O orador está the dizendo, you, the você, ego, o the ego, me o eu, is é altogether totalmente memory. memória. There is no Não há Spot. ponto ou espaço or space in which there is clarity. no qual exista clareza. Or you can believe, Tudo em que você Hope. possa acreditar, have faith ter esperança, that there ter is fé something in you de que algo em você é which is incontaminado, uncontaminated, which is God, que é Deus, which is the a spark of that que é uma which is centelha timeless. do You que can é believe all atemporal. that. Você pode acreditar em tudo isso. But that belief is merely Mas essa illusion. crença é meramente All ilusória. beliefs are. Todas as crenças são. But the fact is Mas o fato that é que our whole existence, toda a nossa existência we are somos entirely inteiramente memory, memória, remembrance. lembranças. There is no spot or space or Não há inwardly ponto ou which is espaço not memory. interior que não seja memória. You can investigate this Você pode if you investigar have isso, time. se tiver Perhaps not tempo. this morning because we have Talvez a não lot to esta come manhã, out. porque temos muito a But cobrir. if you are inquiring Mas se você seriously estiver into yourself, investigando seriamente a you si will mesmo, see você that verá que o eu, the me, the ego, o ego, is all memory, é totalmente memória, remembrance. lembranças. And that's our life. E essa é a nossa We vida. function, live from memory. Funcionamos e vivemos da memória. And for us, E para nós, death is the a ending of that morte memory. é o fim dessa memória, Right? certo? Am I speaking to myself or we're all together? Estou falando comigo mesmo ou estamos todos juntos nisto? See, the speaker is used to Veja. talking in O orador está acostumado a falar ao ar the livre, open, under trees, sobre or in a árvores, vast tent, ou em uma grande without tenda, these glaring lights. sem estas luzes ofuscantes. And one can then E assim, have é an possível intimate haver uma communication with each other. comunicação íntima um com o outro. As a matter of fact, Na realidade, there's only you and me talking há together. apenas você e eu conversando juntos. Not all this enormous audience in a Não todo vast esse público hall, enorme em um grande salão. but you and I, Mas você sitting on the banks e eu, of a river, sentados à a margens bench, de um rio, em um talking banco, over this thing together. conversando sobre estas coisas juntos. And one is saying to the E um other, está dizendo ao we outro, are nothing but memory. não somos nada além de memória. And it is to that memory E é a essa that we are memória attached. que somos apegados. My house, Minha my casa, property, minha propriedade, my experience, minha experiência, my relationship, meu relacionamento, the office I go to,
the escritório factory, ao qual eu vou, a fábrica, the skill I've been able to a habilidade que eu gather gosto de adquirir during this certain period of time. durante um certo período de tempo. I'm all that. Sou tudo isso. And to that, E a isso, thought is attached. o pensamento está apegado. That's what we call living. Isso é o que chamamos de vida. And this attachment, E este apego, with all its problems, com todos os seus problemas, because when you are attached, porque quando você é there apegado, is fear of losing. existe o medo de perder. We are attached because we are lonely, Somos apegados porque somos solitários. deep, abiding loneliness, Profunda e which permanente is solidão suffocating, que sufoca, isolating, isola, deprime. depressing. And the more E quanto we are mais attached to apegados, another, e quanto which mais is again apegados aos memory, outros somos, que é novamente a the memória, other is a memory. o outro é uma memória. My wife, Minha my esposa, husband, meu my marido, children meus filhos are physically são different fisicamente from me, diferentes de mim. psychologically. Psicologicamente, The memory of my wife, estou I'm apegada à attached memória to de that. minha esposa, to the name, ao to the nome, form. à forma. My existence is attachment to Minha that existência é o memory apego which have a essa memória que gathered through acumulei all my life. durante toda a minha vida. Where there is attachment, Onde há apego, I recognize, eu observe, reconheço, there is observo corruption. que há corrupção. When I'm attached to a belief, Quando sou apegado a uma crença, hoping in that attachment to that belief there will esperando be que no certain apego a essa security, crença haja certa segurança, both psychologically tanto as well as psicológica physically. quanto fisicamente. That attachment Esse apego Not não só only impede prevents uma further análise mais examination, profunda, but I'm frightened to examine even when I'm mas tenho medo greatly de attached examinar. to something, Sou to a muito person, apegado to an a idea, uma to an pessoa, a experience. uma ideia, a uma experiência. So corruption Assim, exists a where corrupção there is an existe attachment. onde existir apego. And my whole, one's whole Toda a nossa life vida é um is a movimento movement within the dentro do field of the known. campo do conhecido. This is obvious. Isso é óbvio. And death means E a morte the ending of all, ending significa o of the fim do known, conhecido, right? certo? Ending of the physical organism, Fim do organismo físico, ending all the memory fim de toda a of which I memória am. do que eu sou. I am nothing but memory. Não sou nada além de memória, Memory being the known. sendo a memória o conhecido. And I'm E frightened estou com medo to de let all deixar that tudo isso go. acabar, which means death. que significa morte. I think that's fairly clear. Acho que isso está At least bastante verbally. claro, pelo menos That is verbalmente. intellectually, Ou seja, you can intelectualmente, accept that. você pode aceitar isso. Logically, sanely, that's Logicamente, a fact. razoavelmente, isso é um fato. So the question is, Por isso a pergunta é, why por que os seres human beings humanos throughout the world, de todo mundo, though they believe some of them in the embora Asiatic acreditem, world, alguns deles, no mundo asiático, the rebirth of no themselves renascimento in de si next mesmos life, na próxima vida, the next life being a próxima much vida more sendo muito mais dignificante, dignified, more mais próspera, prosperous, more better house, uma casa melhor, better position. uma posição melhor. So those who Assim, believe in Aqueles reincarnation que
acreditam em that is the reencarnação, soul, the ou ego, seja, the a alma, me, o which is a ego, o bundle of eu, memories, que é um feixe de memórias, being born next life, nascendo na próxima vida. the next life is better life because A if I próxima behave vida é uma rightly vida now, melhor, porque se me comportar conduct corretamente myself agora, righteously, conduzir-me com justiça, live viver a uma life without vida sem violence, violência, without greed and so on, sem ganância e assim next por life I diante, have a na better próxima life, vida eu better terei position. uma vida melhor, uma posição melhor. But that is next life, Mas belief in isso é na próxima vida. reincarnation Uma is crença na just a belief. reencarnação é apenas uma Because crença, porque those who have this aqueles que têm strong esta belief crença don't forte live a righteous não life vivem hoje today, uma vida correta, right? You're following all certo? this? Estão It's seguindo just tudo an isso? idea. The next life will be É apenas uma marvelous. ideia de que a próxima vida será maravilhosa. The beauty of next A life beleza da próxima must vida correspond deve to the beauty corresponder à of the beleza present da life. vida presente. But the present life is so Mas a vida tortuous, presente é tão tortuosa, so demanding, tão so exigente, complex, tão we complexa, forget the belief, esquecemos a crença e a and luta, struggle, os enganos, deceit, hypocrisy, a every hipocrisia, form todas as of formas de vulgarity and vulgaridade so on. e assim por diante. That's one aspect Esse é um of death, aspecto that da is morte. believing in something. Acreditar em algo na próxima Next life. vida. But those who do not accept such theory, Mas aqueles que não aceitam tal teoria, though they are trying to compile embora evidence estejam of tentando reincarnation, compilar evidências de which is rather reencarnação, absurd o que é too. também bastante absurdo, You understand all this? você entende tudo isto? Because what is it that is going to Porque reincarnate? o que é What isso is que it? reencarna? That has continuity. O que é isso que tem continuidade? Entende minha Are we pergunta? talking together? Estamos falando juntos? What is it O que é that has isso que continuity tem in life, continuidade na in our vida, daily life? em nossa vida diária? It is the remembrance É a of lembrança yesterday's da experiência de experience, ontem, pleasures, fears, prazeres, medos, anxieties, ansiedades. and there is that E há continuity essa right through life, continuidade por toda a vida, unless we break it a menos and move away from que a that kind. quebremos e nos afastemos dessa corrente, certo? Now the question is Ora, a pergunta it possible é possível, while one is living enquanto se está vivendo with all the turmoil, com todo o tumulto, with that energy, com essa energia, capacity, capacidade, to end, findar, say for example, por attachment, exemplo, o apego? because that's what's going to happen when you die. Porque isso é o que vai acontecer quando você morrer. You may be attached to your wife, to your Você pode husband, ser to your apegado à sua property. esposa, seu Not the marido, property. à sua That's a bit- propriedade. that's Não, a dangerous. propriedade, isso é um perigo. We are attached to some belief, Somos apegados a alguma crença, belief in God. a crença em Deus. That belief is Essa merely crença é a apenas projection uma or projeção invention of thought. ou uma invenção do But we are pensamento. attached to it Mas because somos it apegados a gives us isso, certain, porque isso te dá certain uma feeling certa of sensação de security, segurança. however illusory Não it importa is. o quão ilusório seja, We are attached to that. somos apegados a isso. Death means A morte the ending of that attachment. significa o fim desse apego. Now, while living, Ora, enquanto vivemos, can we end podemos acabar Voluntarily. voluntariamente, easily, without facilmente, any effort, that sem nenhum form of attachment, esforço, com essa forma de apego? which means dying O que significa to something we have known. morrer para algo que You follow me? conhecemos? Você está seguindo? Bene. Can we do this? Podemos Because fazer isso? that is living Porque isso and é dying viver together. e morrer ao mesmo tempo. Not
separated by não 100 years or separados 50 por 100 ou years, waiting 50 for some anos disease à to push us espera de off, alguma doença para nos empurrar, but living mas viver with all our vitality, com toda a nossa energy, vitalidade, energia, intellectual capacity, capacidade intelectual, with the greater feeling com um sentimento maior, to end findar certain conclusions, certas conclusões, certain idiosyncrasies, certas experiences, idiosincrasias, attachment, experiências, hurt, apegos, to end mágoas, acabar com isto. that is, while Ou living, seja, enquanto viver, also living with death. viver também com a You morte. understand? Você entende isto? Are we meeting each other? Estamos no mesmo ponto? So that Do modo que death a morte is not something far away. não seja algo distante. Death is not something A morte não é algo que está no final da at the vida end de of alguém, one's life, through some accident, através de algum disease, acidente, old age, doença, velhice, but rather mas antes, living viver to all the things of memory, para todas as ending coisas da that, memória, findar isso, which is death. That means que é a death morte. is not Isso significa separate que a from living. morte não é separada da vida. Also, Também, as we said yesterday, como dissemos ontem, we should consider deveríamos considerar Together, juntos, sitting on the banks of that river on a sentados em um bench, banco, às margens desse rio, water flowing, a água fluindo, clear, clara, not muddied, não uma polluted água water, turva ou poluída, seeing all the movement of the vendo todo o movimento waves das ondas, pursuing each other down the river. seguindo umas às outras, rio abaixo. We also, as two friends sitting there, E como dois amigos ali together sentados, juntos conversar what is religion? sobre o que é a religião. Why has religion Por que a religião tem desempenhado played such great part in our um lives papel tão from grande the em nossas ancient of vidas times till today? desde tempos antigos até hoje? What does a religious mind Com o que se parece uma It's mente religiosa? What is the word religion O que a actually palavra mean? religião realmente significa? Because historically, Porque historicamente, not that one has read a great deal about it, but when não I que se tenha lido muito observe sobre isso, mas how civilizations observou-se disappear como as civilizações to be desapareceram reborn again para in a different, novamente with renascerem a different religion. com uma religião diferente. Religions have brought As about religiões originaram new novas civilizations, new civilizações, culture. novas culturas, Not the technological não world, o mundo tecnológico, not the computers, não os the computadores, submarines, os the submarinos, war materials, os equipamentos de guerra, nor the businessman, nem o homem de nor the negócios, economist, nem os economistas, but religious people mas as pessoas throughout the religiosas por todo o have brought mundo about a tremendous change. provocaram uma tremenda mudança. So, we Assim, must inquire together devemos investigar what we juntos mean by that word religion. o que entendemos pela palavra religião. What is its significance? Qual o seu significado? Whether it is mere superstition, Se isto é mera superstição, illogical, ilógico, meaningless, sem sentido, or there is something Ou far greater, algo muito maior, something much more algo infinitely infinitamente beautiful. mais belo. And to find that, E para descobrir isso, is it not necessary? não se We are torna talking over two as necessário two friends. estarmos conversando Is juntos it como os not dois amigos. necessary
não se torna necessário ser to be livre free of all the de todas as coisas things thought has que o invented pensamento as inventou religion. como religião? You understand my question? Você entende minha pergunta? I want to find out Quero descobrir qual é o significado da what is the religião. significance of religion. What's the depth of it? Qual a profundidade dela? What is its end? Qual é o seu fim? Because man has always sought something Por que o homem sempre beyond the buscou physical algo existence. além da existência física? He's always Ele sempre olhou, searched, asked, procurou, perguntou, suffered, tortured himself sofreu, torturou a si mesmo para descobrir to find out if there's something which is not of time, se há algo que não seja do tempo, which is not of thought, que não seja do pensamento, which is not belief or faith. que não seja crença ou fé. And to find that out, E para descobrir isso, one must be absolutely free. é preciso ser absolutamente livre. Otherwise, Caso contrário, if you are anchored to a particular se form você of estiver belief, ancorado a uma forma particular de that crença, very belief will a prevent própria crença investigation impedirá a into investigação what is eternal, daquilo que é eterno. if there is such thing Se as é que eternity, existe algo como a which is eternidade, beyond all que time, está além beyond de all todo measure. tempo, além de toda medida. So one must be Assim, free é preciso ser livre. if one is serious Se a pessoa é in the séria inquiry na into investigação what is religion, sobre o que é one religião, must be free of deve-se all ser the livre de things todas that as thought has coisas que o invented, pensamento inventou, put together, reuniu, that which is considered aquilo que é religious. considerado religioso. That is, Ou seja, all the things that todas as coisas Hinduism has invented que o hinduísmo inventou, with its superstition, com suas with its superstições, beliefs, suas with its crenças, images, suas imagens, and the ancient, e a literature, literatura antiga, como as the os Upanishads and so on, Upanishads e etc. one must be completely free of É all. preciso ser completamente livre disso tudo. If one is attached to all, Se a pessoa está pegada a tudo it's isso, impossible, então é impossível, naturally, naturalmente, to discover that which is original. descobrir aquilo que é original. You understand the problem? Você entende That o is, problema? if my Isso é, mind, my brain, se minha mente, is meu conditioned cérebro está by the condicionado Hindu superstition, pela superstição hindu, beliefs, crenças, dogmas, dogmas, idolatry, idolatria, with all the ancient com toda tradition, a antiga tradição. my mind that is Minha anchored to mente, that. então, Therefore, it está cannot ancorada move. com tudo isso. Portanto, It's not free. ela não pode se mover, não é Therefore, livre. Portanto, é preciso One must be free ser completely completamente from all livre that. de tudo isso, Being a Hindu, sendo um hindu, right? certo? Similarly, Da mesma one forma, must be free é preciso ser totalmente livre from all the inventions of de thought, todas as invenções do as the pensamento, rituals, como os dogmas, rituais, beliefs, dogmas, symbols, crenças, the símbolos, saviors and so on of salvadores Christianity. e tudo mais do cristianismo. That may be rather difficult. That's coming nearer Pode ser home. bastante difícil. Estamos mais próximos de casa. Or Ou, if you go to Ceylon se você vai para o or the Ceilão, Tibetan ou para o Tibete, Norte, Buddhism, Budismo, with all their com todas as suas idolatrias, idolatry, as the idolatry of Christianity, como a idolatria do cristianismo, they too have this problem, eles também têm este problema. being attached Estar as apegados security como garantia to the things thought has invented.
as coisas inventadas pelo So, pensamento. all religions, Assim, Christianity, todas as religiões, seja o Islam, cristianismo, Hinduism, islamismo, or hinduísmo ou Buddhism, budismo, they are the movement of thought são os movimentos continued do through time, pensamento que continuam através do through tempo, literature, através da literatura, through symbols, através dos símbolos, through things made by the hand or através by de the coisas mind. feitas pela mão ou pela mente. All that is considered religious Tudo isso é considerado in the religioso modern no mundo world. moderno. To the speaker, Para o that's orador, not religion. isso não é religião. To the speaker, it's a form of Para o illusion, orador, isto é uma forma de ilusão, comforting, reconfortante, satisfying, satisfatória, romantic, romântica, sentimental, sentimental, actual. mas não real. Because religion must affect Porque a life, religião deve afetar a the way vida, we live. o modo como vivemos. That is the significance of life. Esse é o significado da vida. Because then only Porque só when então, there is order, quando houver as we ordem, talked about yesterday, como falamos in our life. ontem em nossa vida, order ordem is something that is totally é algo disassociated with the disorder, totalmente desassociado da desordem. Vivemos em desordem. that is in conflict, Isso é, contradiction, em say one conflito, thing, do contradição, another, think dizer one uma thing, coisa, fazer and outra, act another way. pensar uma coisa That e is agir de outra contradiction. maneira. Isso é contradição. Where there is contradiction, Onde existe which is contradição, division, there que é must be divisão, disorder. deve haver desordem. And a religious Uma mind mente is religiosa completely está without completamente sem desordem. that's the foundation Esse é o of fundamento da religious vida religiosa. life. Not all the nonsense that's Não going todo on esse with absurdo the que está gurus with their acontecendo idiocies. com os gurus e suas idiotices. You know, that's the most extraordinary Sabe, thing. isso é a coisa mais extraordinária. Many gurus have come to see the Muitos speaker. gurus vieram ver o orador, muitos deles, Many of them. Because they think I attack the guru. porque eles acham que eu ataco os gurus. Entende? They want to persuade me Eles not to querem attack. me persuadir a não atacar. They say what you are saying Eles dizem, and what you are living is o que você the está absolute dizendo truth, but not for é a us. verdade absoluta, mas não Because para we nós. must help those people Porque who nós are not devemos fully ajudar os advanced as outros. you are. Não são tão You see the avançados game quanto that você. instead? Você vê o jogo deles? Entende? So Assim, pergunta-se, one wonders por why que o mundo the ocidental, Western world or some of the Western people ou go to algumas pessoas do India, Ocidente, follow para a these Índia, gurus, seguem estes gurus, get initiated, estão iniciados, whatever that may mean, seja lá o que isso signifique, put on different robes, colocam vestes diferentes e and think pensam they're terribly que são religious. extremamente religiosos. But strip Mas them of their dispa-os robes, de suas vestes, stop them and pry detenha-os into their life. They're e just like indague you and sobre me. suas vidas. Eles são So exatamente como eu e você. the idea of Assim, going somewhere a to ideia de ir find a algum lugar enlightenment, para encontrar a changing your iluminação, name mudando to seu some nome Sanskrit para algum nome em sânscrito, name, seems to parece tão estranhamente strangely absurdo absurd and romantic e without any romântico, reality. sem nenhuma But realidade. thousands are doing Mas it. milhares estão fazendo isto. It probably is a form of amusement Provavelmente esta é uma forma de diversão, sem muito significado. without much meaning. The speaker is not O orador não attacking. está Please, atacando. Por favor, let's understand, we are not vamos attacking anything, entender. we're just Não observing estamos atacando nada. Estamos apenas Observing observando. the absurdity of the human Observando mind. o absurdo da mente humana. How easily we are
doubt, a how facilidade com que easily somos we are pegos. caught. We are so gullible. Somos tão crédulos. So, a Assim, religious mind a mente religiosa is a very factual é mind. uma mente muito factual. Ela It lida com deals with fatos. facts. That is, what is Ou facts seja, being, what is fatos actually happening são o que realmente with the está world acontecendo outside com o mundo and the world exterior inside. e com o mundo interior. The world outside O is mundo the expression of exterior what is é a the world expressão of inside. do mundo interior. There is no division between Não the há outer and the inner. separação entre o externo That's e o too long to interno. go into. Isso é muito longo para adentrarmos. So, Assim, a religious a vida life religiosa is a life of order, é uma vida de diligence, ordem, diligência, dealing with what is actually happening lidando within com o que oneself, realmente está acontecendo without dentro any de si illusion. mesmo, sem nenhuma ilusão, so that one leads de an modo orderly, a levar uma vida righteous life. ordenada e justa. When that is established Quando isso é estabelecido unshakably, inabalavelmente, then então we can begin to inquire podemos começar a what is investigar meditation. o que é meditação. Perhaps that word Talvez essa palavra did não not existisse exist about 20 years ago, há cerca de 30 years ago, 20 ou in 30 the Western anos world. no mundo ocidental. The Eastern gurus have brought it over Os here. gurus orientais trouxeram lá para There cá. is the Tibetan meditation, Existe a meditação tibetana, Zen a meditação meditation, zen, the Hindu meditation, a meditação hindu, the particular meditation of a a particular guru, meditação em particular de um guru em particular, the meditation a meditação do of yoga, yoga, sentado, sitting cross-legged, de pernas cruzadas, breathing, you know. respirando. Você sabe, tudo isso. all that is called Tudo meditation. isso é chamado de meditação. We are not Não denigrating estamos the people who do all denegrindo as this. pessoas que fazem tudo We are isso. just pointing out Estamos apenas salientando how absurd meditation has o become. quão absurda se tornou a meditação. The Christian world O mundo cristão believe in contemplation. acredita na contemplação, Giving themselves over se entregando à To the will vontade of de God. Deus, grace da graça and so on. e assim por diante. They have the same thing in the Asiatic world, Eles têm a mesma coisa no mundo only they use asiático, different words, apenas usam in palavras Sanskrit. diferentes em sânscrito, but it's the same thing. mas é a mesma coisa. Man seeking O homem some kind of perseguindo algum everlasting tipo de security, segurança eterna, happiness, peace, felicidade, not paz, finding it on earth, não encontrando isso na Terra, hoping it exists somewhere or other. esperando que exista em algum lugar The ou outro desperate search a busca for desesperada something imperishable. por algo imperecível. This has been the search of man from Esta time tem sido a busca do homem de tempos beyond measure. The imensuráveis. ancient Egyptians, Os antigos egípcios, os antigos hindus, Buddhists, and so on, budistas, and etc. some of the Christians E have alguns followed this. cristãos seguiram isto. So, to inquire together, Assim, para investigar juntos, to go deeply into what is meditation para ir a fundo no que é a and meditação, whether there is anything called e se há alguma sacred, coisa chamada holy. sagrada, santa, not the thing that thought is invented as being não as holy. coisas que o pensamento That's not inventou. holy. Isso não é What sagrado. thought creates O is que o not holy, pensamento criou não é sagrado. is not sacred, Não é sagrado, because it's based on knowledge, porque é baseado no and knowledge conhecimento. being incomplete, E o conhecimento sendo incompleto,
E seja lá whatever thought o que o invents, pensamento how can that invente, be sacred? como pode isso ser But sagrado? we worship that which thought Mas has nós invented veneramos aquilo que o pensamento all over the world. inventou por todo o mundo. So, together, Assim, juntos, having established tendo some estabelecido, partially, alguns others parcialmente, completely, outros totally, completamente, order in their totalmente, life, ordem em sua in their vida, behavior, em seu in which comportamento, there is no contradiction no qual não whatsoever. haja contradição alguma, Having established that tendo estabelecido isso and e rejected, totally rejected rejeitado all the totalmente various forms of meditation, todas as formas de meditação, their systems, their seus practices. sistemas, suas práticas, Because when you practice, porque you are quando você repeating pratica, você está over and repetindo over and outra over again. vez. Like a pianist, if he Como um practices, pianista, maybe practicing quando the wrong pratica, note. pode estar praticando a nota You errada. understand? So Assim, it's é easy fácil conformar-se to conform to a a pattern, um padrão, to obey something obedecer a somebody algo has que said alguém disse, that will help you to reach que o the ajudará a higher state alcançar o of estado mais whatever it alto is. do que quer que seja. So you practice, you Então, accept você pratica, systems aceita os because you sistemas, want to get something porque você deseja other obter than what algo is. diferente do que é. Now we are saying Ora, quite the contrary. estamos dizendo exatamente o contrário. There is no system, Não há no sistema, practice, nem prática, but the clarity of perception of a mas mind há clareza de percepção that is free de to uma mente que é livre, free, which has no direction, no que não choice, tem but direção, free to nem observe. escolha, mas é livre para observar. Most meditations A maioria das have this meditações problem, tem este which is problema, controlling thought. que é o controle do pensamento. The one who practices is Aquele different que from that pratica which he is é practicing. diferente daquilo que está I hope you are following all praticando. this. Espero If que it você esteja interests you. seguindo tudo isso, se interessar a você. So in most meditation, whether the Sim, Zen, a maioria das meditações, the Hindu, the seja a Buddhist, Zen, a hindu, a budista, the a Christian, cristã, ou or a the latest do guru, mais recente guru, is to control your thought. é para controlar seu pensamento. Because through control, Porque através do you controle, centralize, you você bring all centraliza, your energy to você a traz particular toda a sua point. energia para um ponto em That is particular. concentrate, Isso é concentrar. which is there is a Ou controller seja, há different from the control. controlador diferente do controlado. Are following all? Estão seguindo? Which is the Ou controller seja, is the past, o controlador é o passado, which is still thought, que ainda é o pensamento, still memory, ainda é a memória. and that which is controlling E is isso still que ele thought, está controlando which is wandering ainda é o off. pensamento, que está vagando. So there is conflict. Por isso há conflito. So you are sitting quietly, Você está sentado em and thought goes silêncio off. You want e to o concentrate, pensamento voa. like a Você quer se schoolboy concentrar como looking out the estudante, window, olhando and pela the teacher janela, says, e o "Don't look professor out the window, diz: não concentrate olhe on your pela book." janela, concentre-se no seu livro. And we do the same thing. E fazemos a mesma coisa. So one has Assim, to learn deve-se aprender o fato. the fact the controller is the controlled. O controlador é Correto. o controlado. Está claro? Must all this be explained? Tudo isso deve ser Step by explicado step. passo a passo? That is, I'll explain, Tudo bem. please. Eu explicarei, por favor. The controller, O the controlador, thinker, o pensador, the experiencer, o experienciador, we think is different achamos que são diferentes do controlado, the controlled from the movement of thought, do movimento do pensamento, from
the experiencer and the experience. We think O these two experienciador are e experiência. different Pensamos que os movements. dois são movimentos diferentes. But if you observe Mas se closely, você observar de perto, the thinker o is the pensador thought. é o pensamento. Thought has made the thinker Pensamento fez o separate pensador from thought, separado do pensamento. which then he E says, então I ele must diz: control. devo controlar. You follow me? Está seguindo tudo isto? This is so logical, Isso é so tão sane. lógico, tão sensato. So when Assim, there is the quando o controller controlador is the é o control, controlado, then you remove então você remove totally totalmente o conflict. conflito. Conflict exists O only conflito when there is existe division, apenas quando há divisão. right? Between you and the Entre você e Germans, os alemães, between the entre Israel os and the israelitas e Arabs, os árabes, where there is onde nationalistic existe divisão or economic nacionalista or ou social econômica division, ou there must be social, conflict. deve haver conflito. So inwardly, Assim, where there interiormente, is the onde há division divisão between entre o the observer, observador, the one who aquele que witnesses, the one testemunha, who aquele que experiences, experimenta, is é different from diferente that which is daquilo que é experienced, there experimentado, must be conflict. deve haver conflito. And our life is E conflict na nossa vida é because we conflito, live porque with this vivemos com division. essa divisão. But this Mas division essa is divisão é fallacious, falaciosa, is not real. não é real. It's become our habit, Tornou-se nosso hábito, our culture nossa to cultura, control. controlar. We never see the Nunca controller is vemos the que o control. controlador é o Right? You get all controlado, this? certo? Compreendeu isso tudo? So Assim, when one realizes that, quando se percebe isso, not verbally, não not verbalmente, idealistically, não not as idealisticamente, something, an utopian state não como um for which estado you have to struggle, utópico pelo qual você tem que lutar, to observe it actually mas observar a in one's realidade disto em sua vida, life, that the controller is the que o control, controlador é o controlado, thought, the thinker is the thought, o pensador é o pensamento. then whole Então, pattern of our thinking todo o undergoes a padrão radical do change nosso pensamento because there sofre is uma no mudança conflict, radical. E então não há conflito. and that is absolutely necessary E isso é if you are absolutamente necessário because se você está meditation meditando, demands porque a the mind meditação that is highly exige uma compassionate mente altamente compassiva and therefore highly e, intelligent. portanto, altamente inteligente. The intelligence which is A born out of love, inteligência que nasce do not amor, out of cunning thought. não a do pensamento ardiloso. So, Assim, meditation meditação means the significa o establishment of estabelecimento order in da our daily ordem life, em nossa vida diária, in which there is no contradiction. na qual não existe contradição. Then, Então, rejecting totally rejeitando totalmente all the systems, os meditations, sistemas, all that. meditações, tudo Because isso, the mind must be completely porque a free, mente deve ser completamente livre, without direction. sem direção. And also, E também it means a mind significa uma that is mente completely silent. completamente silenciosa. Is that possible? Isso é possível? Because we are chattering endlessly. Porque estamos tagarelando Moment you leave this place, interminavelmente. I know No momento em you'll que você stop. deixar este lugar, sei que você Check. começará a tagarelar. So our minds Portanto, are nossas everlastingly mentes estão occupied, eternamente chattering, ocupadas, think, tagarelando, struggling. pensando, lutando. and so there is no space. E por isso não No há espaço. space is necessary to have Espaço é necessário silence. para ter silêncio, But a mind that is practicing, struggling, pois uma mente que está wanting the praticando, silence is querendo never ficar em silent. silêncio, nunca é silenciosa. But when it sees that it is Mas quando se vê que o silence is silêncio absolutely necessary, é absolutamente necessário, not the silence projected by não thought, o silêncio projetado pelo not the pensamento, silence between two notes, não o between two silêncio noises, entre duas between two notas, walls, entre dois mundos, entre duas guerras, but the silence of order. mas o silêncio da ordem.
And when there's that absolute silence, E quando há esse silêncio absoluto, not cultivated silence, não o silêncio cultivado, which is what most meditations try que é to do, o que a maioria cultivate das silence. meditações tenta fazer, cultivar o silêncio. That is, cultivate Isso thought é which is never cultivar silent. o pensamento que nunca é I don't know if silencioso. you see the absurdity of it. Não sei se você viu o absurdo So disso. when there is that Assim, silence, quando há silêncio, then one então discovers, descobre-se, no, sorry, not one doesn't desculpe, discover. In não that se descobre. silence, Nesse silêncio, truth, a which has verdade, no path to it, para a qual não há exists. caminho, existe. Truth then is A verdade, timeless, então, é sacred, atemporal, sagrada, incorruptible. incorruptível. That is meditation. Isso é That meditação. is a religious mind. Isso é uma mente religiosa.